Olá, estamos começando o Câmara Jovem, programa que traz para você diversos assuntos no mundo, na nossa juventude, da nossa adolescência. E hoje nós viemos aqui ao Sesc Centenário, porque a gente vai conversar com essa galerinha que está aqui sobre um tema que rende. Relacionamento, namoro, fica, pega, seja lá qual for o termo usado, é o que a gente vai trazer para você hoje. Para ajudar a gente nessa conversa, eu estou aqui com a psicóloga Kellen Moura. Ela vai nos ajudar falando, né, sobre a cabeça, a parte interna, o que é que acontece, por que é que na juventude é tudo tão intenso. Então, para a gente começar, eu já vou direto aqui conversar com a Kellen. Seja bem-vinda ao Câmara Jovem. Obrigada pelo convite, eu que agradeço. Então, fala pra gente. Eu comecei aqui dizendo, né, que nos relacionamentos sempre é tudo muito intenso na adolescência. Existe um motivo científico para isso? Bem, porque é uma fase, né, que já é muito intensa, né? A adolescência por si só, os hormônios, é uma fase de muita intensidade em tudo. Os jovens são intensos em tudo. Porém, na adolescência começam os primeiros relacionamentos, né? Espera-se que se comece o primeiro relacionamento. E o início do relacionamento, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter a paixão. O que seria a paixão? Esse momento de êxtase, esse momento muitas vezes de cegueira, onde você acha que aquela outra pessoa é perfeita, você vai dedicar todas as suas expectativas no outro e junta com a adolescência, vive esse momento de paixão com toda a intensidade. Então é isso mais ou menos que acontece, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado, mesmo na adolescência, mesmo com toda essa intensidade da paixão, para que a gente não se magoe, para que a gente não se machuque e inicie os nossos relacionamentos já de forma conflituosa e com traumas e com resistência. Então é muito interessante esse momento aqui para a gente discutir sobre o assunto. É bem difícil, né, não começar um relacionamento assim, porque a gente já cria toda uma expectativa, não é? Sim. Eu acho que expectativa frustrada é um problema, né? Sim, sim. E é isso que vai acontecer, porque na paixão, o que acontece? Você começa a jogar uma expectativa, você começa a desenhar, fazer uma imagem do outro, que muitas vezes essa imagem não é real. É uma vontade sua que aquele outro seja assim. Então você vai vivendo isso com toda intensidade e com o passar do tempo, você vai começando a perceber que aquele outro não é o que você espera. E não é o que você espera, não significa que aquele outro seja uma pessoa ruim, mas ele não está suprindo as suas expectativas, porque cada pessoa vai ter sua expectativa, né, interior, vai ter o significado, o que é que ele tem de significado para os relacionamentos, que isso é muito do traço de personalidade, da sua história de vida, da sua realidade. Então, o que acontece? Não é que o outro esteja errado, a sua expectativa não está sendo atingida pelo outro. Aí é nesse momento onde a gente tem que racionalizar. O que seria racionalizar? Que é difícil também na adolescência, mas é algo que a gente traz muito para o consultório. Racionalizar é a gente sair do lado direito do cérebro, que é só emocional, e para o racional. Começar a perceber coisinha difícil, né, Kelly? É uma busca constante até, né? Na fase, em todas as idades, imagine na adolescência. Então você começa a perceber que aquela pessoa não é aquela imagem de perfeição que eu idealizei. Porém, eu consigo conviver com os defeitos dessa pessoa. Esses defeitos assim, características daquela pessoa que para mim são defeitos e que pesa na minha escolha. Então, será que eu consigo conviver ou será que pesa? Então não é que o outro esteja errado, o outro não sirva. Tem muita história de quando você é adolescente, eu atendo muitos adolescentes, eles fazem assim, parece que eu tenho um dedo podre, né? Já ouviram essa coisa? Com certeza. Doutor, eu acho que eu tenho um dedo podre. Não é ter o dedo podre, é você começar a racionalizar e ver quais são as características daquela pessoa, o que é que eu quero para a minha vida, para a minha realidade, essa inteligência emocional. E também perceber que relacionamento é algo importante, porém, eu preciso, antes de amar o outro, eu preciso me amar, né? Eu preciso ser prioridade. Eu preciso entender se aquela relação me faz mal, se aquela relação me faz sofrer. Aí eu vou me perguntar por que eu continuo nela? Qual o significado? É uma pergunta que tem que ser feita em todas as idades. Certo? E eu acho que um tema muito interessante para a gente falar hoje, que está acontecendo muito também na juventude, em todas as idades, são os relacionamentos abusivos, que a gente tem que tomar muito cuidado e é algo que infelizmente está crescendo, né? Está crescendo e a gente vê hoje em dia jovens, adolescentes, muito independentes, né? Que querem mudar o mundo, que querem buscar a sua liberdade, a sua independência e mesmo assim ainda uma frequência muito significativa
caem em relacionamentos abusivos. Então é algo que vocês precisam ter o maior cuidado, porque geram transtornos emocionais, geram traumas, cicatriz muito grande na vida dos jovens e de todas as pessoas. Mas agora eu falo demais. Não se preocupa não, a gente tem um tempinho considerável aqui, mas também vamos ouvi-lo, né? Então sim, agora, sim. Vou começar já com ele, tá ansioso ali, já segurando o microfone. Fala pra gente, qual é o teu nome e quantos anos você tem? Meu nome é Vinícius, eu tenho 17 anos. Vinícius, você tá solteiro, tá namorando? Eu tô solteiro. Solteiro. E você lembra assim, qual foi? Já teve uma namorada, já? Já. Quando foi esse período? Quantos anos você tinha? Assim, o meu namoro que mais durou 3 anos. Foram 3 anos. Porém, foram 3 anos bem conturbados, porque quando eu namorei com a minha ex, eu comecei aos 14. Então, tipo, a gente tava numa fase bem nova ainda e, tipo, a gente não tinha cabeça para aquilo. Acontecia bastante coisa, tipo, problema em casa, problema de família. E isso gerava muito conflito entre eu e ela, porque... Problema na sua casa ou na dela? Nas duas. Nas duas, em ambas sim. as casas. Só que com esses problemas, surgia problema dela estar comigo e problema de eu estar com ela. Aí gerava bastante conflito e, enfim, acabou. Eu entendo. Vinícius, eu vou fazer uma pergunta, agora eu quero que você seja bem sincero. Nesse período que você esteve com essa sua ex-namorada, esses 3 anos, você ficou com outras pessoas? Não. Olha aí, isso é raro. Infelizmente é raro, porque na adolescência tem muito disso, né, Kelly? Assim, de achar que pode experimentar, estar com um sério, mas deixa eu aproveitar aqui, dar uma voltinha ali. Isso é muito ruim. Você acha que ela também foi fiel nesse sentido a você, de não ter ficado com outra pessoa? Bom, ela me dizia que sim, né? Eu não sei se foi, mas pelo que a gente tinha, porque por mais que fosse um relacionamento bem conturbado, ao meu ver, em ambas as partes o sentimento era bem intenso. Então eu acho que talvez acho que ela foi fiel, eu acho. E como é que foi o fim? Bom, o fim foi bem chato, porque a gente passou a noite de Réveillon juntos. Eu tava até comentando com ela hoje o que aconteceu. Ela tava de conversa com outro rapaz. Não, ela é só minha amiga amiga. aqui. Eu peguei a minha ex de conversa com outro na praia, na minha frente, assim. E eu não gostei, a gente passou um bom tempo sem se falar. E depois de um mês ela passou um tempo fora e depois voltou. Porém, já voltou namorando com outra pessoa. Então eu acho que tinha acabado. Ali você entendeu que era o fim de verdade. Entendi. Você ainda tinha uma pontinha de esperança. Tinha sim. Vamos passar pro próximo então. Teu nome e a tua idade? Gabriel Félix, eu tenho 18 anos. Gabriel, você tá namorando? Sim, atualmente estou namorando. Quanto tempo já? Eu tô há 7 meses. 7 meses? Isso. E antes desse relacionamento, você já teve outros namoros? Sim, tive um relacionamento aqui no Sesc, durou 2 anos e foi o meu primeiro relacionamento e que eu pude aprender muita coisa muito bacana. E, olha, um relacionamento bacana. Você está vivendo um novo, né? Há 7 meses já, mas teve esses 2 anos. Durante esse período de 2 anos, como é que foi esse convívio com esse namoro? Tudinho? Eu nunca esperaria que tanta coisa maluca acontecesse na minha vida, como a psicóloga disse, né? É um acontecimento de coisas intensas, né? E quando você é jovem, você tem um pico de felicidade muito grande quando você entra em um primeiro relacionamento. Porque tudo te empolga, tudo te deixa feliz, sabe? E quando eu entrei, a menina era super inexperiente, eu também. E o que é que acontecia? Eu sempre quis impressioná-la. Então o que é que eu fazia? Na escola mesmo eu gazeava a aula, furava a aula para ver ela, eu roubava as flores da coordenadora, que era de plástico, e entregava para ela. Então assim, tudo isso me fez perceber que mais na frente foram momentos felizes. Mas depois, o que restou? Aquele amor companheiro. Aquela coisa que não é mais no automático, né? Não é mais o piloto automático. E sim uma atitude sua. E aí foi se desgastando. E até que eu cheguei a um ponto de acabar. Porque eu já estava sentindo que a pessoa não estava cooperando e também eu não queria forçar demais a barra.
E o interessante que ele falou é essa intensidade, né? Esse êxtase que acontece realmente. Eu percebo os jovens, e nós passamos por isso é muito gostoso, tem que ser vivido mesmo, que eu entro num relacionamento, então um mora uma ponta da cidade, o outro mora na outra, mas assim, eu vou na padaria, eu acho que ele está precisando de pão, eu vou na casa dele para irmos juntos na padaria, então assim, tudo vira aquela oportunidade de estarmos juntos, e isso é algo gostoso, né? A gente querer estar junto com o outro. Dessa forma é positivo, mas passa a não ser positivo quando eu sou obrigado a sempre estar com o outro e começo a não equilibrar as outras relações na minha vida. Então eu começo a não ter... Claro que na adolescência os jovens se afastam um pouco dos pais, não querem sair tanto, não tem aquele gosto, aquela vontade. Mas quando passa uma anulação total, onde eu só quero estar com o outro, eu não tenho mais amigos, eu não tenho mais amigas, eu não tenho mais momento com a minha família, eu só torna quero... uma dependência, né? É aí que torna a dependência. É essa diferença que na adolescência cada vez mais fica difícil por isso, porque tem essa intensidade de querer estar junto, e você muitas vezes mistura com essa dependência, né? Um outro exemplo que eu posso dar é aquela coisa, você vai para uma festa, uma confraternização da sua escola e ela não estuda na mesma escola que você. Então, assim, o momento que vocês estão distantes, aí vocês vão mandar mensagens, vão falar que estão com saudade, coisinha bonitinha. Tá, faz parte do momento, dessa paixão, mas a partir do momento onde você não está aproveitando com aqueles amigos, porque o outro está lhe monitorando no celular para ver se você está conversando com o outro, para que você não dê atenção a outra pessoa, aí passa a ser algo já passa a ser uma dependência, algo doentio. Então é isso que a gente tem que ter cuidado. Mas esse êxtase é muito bom, né? Quem não passou por isso, de querer estar junto? Né? E o mais bacana é que isso vai acontecendo de forma natural, sabe? Sim, não é nada forçado. Sim, claro. E aquela coisa também que eu acredito no equilíbrio, né? Tipo assim, quanto mais você ama, mais problemas acontecem de mesma intensidade. É verdade. E Gabriel, agora nesse novo relacionamento, como é que foi esse começo, essa paquera? Foi muito, muito interessante. Sabe por quê? Porque eu saí de um relacionamento cheio de problemas e com um término bastante pesado. E quando eu entrei com esse agora, eu entrei com a cabeça de os problemas que eu cometi no passado, agora não retornam mais. Serviu de experiência, né? Experiência. Resiliência. Faz você crescer, né? Muito legal. Só que agora, a diferença é que antes eu estava namorando uma moça de 17 anos. Agora eu estou com uma moça de 22 anos. Então a maturidade, a cabeça é outra coisa, né? Então, é assim, tá sendo uma experiência incrível, eu tô gostando muito, tá me fazendo crescer muito e é isso. Muito bem. Kellen, a idade também pesa, né? Muitas vezes tem gente que acha que não, que é besteira, mas existe uma diferença aí, não é? Sim. Não ligada à questão preconceituosa de dizer que é mais velho, 5, 10 anos, eu não posso me relacionar, se eu estiver me relacionando com uma pessoa mais velha, eu tenho outros interesses, nesse sentido não. Mas que as fases são importantes e têm características bem peculiares. Então, você está na adolescência e namorar com uma pessoa um pouco mais velha, talvez ele tenha passado por aquela fase e comece a desejar outras coisas que a fase dele por si só faz com que venha essa maturidade. Então, muitas vezes choca, porque um está querendo algo e o outro está indo por outro caminho e outro ritmo. Não é que não seja possível. Não, claro que é possível. Existe aí um diálogo, existe a adequação de tudo isso, existe você chegar e ver que a importância desse relacionamento e vamos construir um meio termo dessa relação. É possível sim, mas que tem um nível de dificuldade em algumas situações. Pode ter, é verdade. E dá aqui esse microfone que eu não vou seguir na linha aí. Vou vir pra cá porque eu quero ver agora uma moça. As meninas, né? É justo, as mulheres falam tanto. Teu nome? Carolina, tenho 18 anos e eu namoro atualmente. Há quanto tempo? Vai fazer um ano, mês que vem. É um namoro que já tá começando a ficar mais fixo, assim, né? Pelo que ela falou, assim, em relação a, tipo, você ter um equilíbrio das coisas. E, tipo, antes eu namorava, eu era muito novinha e, tipo, minha família é muito rígida em relação a essas coisas. E eu tinha, acho que, uns 13, 14 anos e meu namorado já tinha 16. Então, ele podia sair e eu não, porque minha mãe já prendia mais. Então, foi bem complicado pra gente achar um equilíbrio para ele poder sair e eu não poder. Com o que eu tô atualmente também é mais ou menos, mas agora eu já saio e é mais assim. Então, tipo,
querendo ou não, falou de relacionamento abusivo. Então a gente tinha mais ou menos, porque eu não queria relacionamento deixar, anterior, né? eu não queria deixar ele sair porque eu não podia. Então eu ficava insegura que ele ia, então lá ele ia poder encontrar uma menina que ia poder sair com ele e fazer tudo que ele quisesse. E comigo não ia ser assim. Então, como ele falou, que de relacionamento em relacionamento você vai crescendo. E com esse não, ele sai, eu tenho total confiança nele. Tenho confiança de tipo, eu sair, ele sair, a gente sair pra festa e ninguém vai fazer nada, porque a gente tem maturidade, mesmo que estamos em momentos diferentes da vida, né, por ele ser mais velho. A gente tem um equilíbrio assim em relação a ciúmes, essas coisas. Então eu vejo que é bem diferente quando você sai de um relacionamento que você não tinha cabeça, porque eu não tinha cabeça e não tinha com quem conversar, porque meus pais não aceitavam. Aí eu acho que agora não, agora tem alguém que conversa comigo e fala, ó, isso está certo, isso está errado, isso você tem que aceitar, isso não. Aí é bem complicadinho. E quando a gente fala o que aconteceu com você, não deve ter sido um relacionamento abusivo, deve ter sido a fase que você estava vivenciando, a insegurança do primeiro relacionamento, dele ter outra idade, ele ter uma liberdade diferente da sua, então te deixava insegura. Porque o relacionamento abusivo é algo bem mais forte, vamos dizer assim, onde aquela pessoa muitas vezes agride com palavras, com gritos, manipula, mexe com sua autoestima, coloca você para baixo, tudo que você faz, ela acha que não, nada demais, você não é importante, então assim, é algo macro, que a gente, com você eu acho que aconteceu o seguinte, você ficou insegura, né, em relação a ele ter uma outra idade, ele ter uma liberdade e você se sentir muito presa. E como não tinha esse suporte dos pais, a liberdade de conversar e de dialogar sobre, aí gerava uma insegurança maior. Nesse segundo, talvez, porque você tem uma liberdade maior em estar com ele, isso passa uma segurança, né, que isso tudo também é maturidade, né, com o tempinho a gente vai adquirindo. Só o tempo mesmo, né, para trazer essa maturidade. Sim. Bacana. Às vezes até a gente pensa assim, no meu relacionamento passado, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, talvez eu não passaria por tudo isso. Mas você tem a experiência que você tem hoje porque você passou pelo relacionamento passado. Então é necessário a gente passar por momentos assim, o ser humano necessita. A diferença é que a gente tem que extrair o melhor de tudo isso, o aprendizado. O poder de uma palavrinha chamada resiliência. Levem essa palavra com você, é muito importante na nossa vida. Vou ficar calada agora. Não, pode falar, fique à vontade. Eu estava até essa semana conversando com um amigo meu e ele falou justamente dessa questão de você ser um jovem e não ter vivido as experiências e acabar não sabendo, né, como lidar com algumas situações. Ele disse, eu queria ter os meus 17, 16 anos, mas com a cabeça que eu tenho hoje. Eu fiz, você tá pedindo demais, né? Não dá para voltar ao tempo. Consumo, se você tá com essa cabeça hoje é porque já passou por algumas experiências, não é verdade? E você já sofreu por amor? Sim. Quem nunca? Né? Se você dissesse assim, não, eu ia dizer, como assim? Como assim? Tipo, quando eu terminei com o meu primeiro namorado, foi tipo, meu Deus, eu vou morrer agora, porque eu só quero ele, só gosto dele, não vou encontrar ninguém igual a ele. Enfim, mas aí depois você vai como o povo fala, né? O tempo cura tudo. Aí curou e você vai se envolvendo com outras pessoas e vai percebendo que você vai evoluindo e vendo que nem tudo que você achava era. E agora é tudo diferente. Você até ri às vezes, né, da situação. Menina, eu fiz isso. Você sofreu, sofri por isso, por conta disso, Jesus. Enfim. Acontece demais. Como é isso? Eu tenho bastante pacientes jovens. Eu acho que eu me identifico demais. Tem espírito jovem também. Tenho um filho de 13 anos, eu me identifico demais. E de início eles vão, às vezes, porque os pais levam, mas depois eles gostam e criam um vínculo, uma empatia tão grande que você falou, eu vejo muito. Minha vida vai acabar, nunca mais eu vou me relacionar, doutora. Pronto, acabou minha vida e eu não vou encontrar outra pessoa. Aí passa um tempo, chega, eu preciso contar uma coisa. Aí eu, vamos, conte. Eu estou apaixonada de novo, novamente, e vivencio tudo aquilo. Mas é da juventude essa intensidade, que assim, o início e o término é muito intenso. Então, normalmente acontece isso. Normalmente não, frequentemente acontece. Eu acho que acontece com todos, né? Todos. Mas olha, eu vou pedir licença a vocês. A gente ainda tem aqui os casais para conversar. Tem outras pessoas também que ainda vão falar sobre o relacionamento. Mas a gente vai fazer um rápido intervalozinho. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo esse assunto que sempre rende muita discussão. Não sai daí que o Câmara Jovem volta já.
Quero começar o meu discurso dizendo que, como vereador, vou priorizar a área da educação. Esse é o caminho para a construção de um futuro melhor. Queremos priorizar também a construção de mais casas populares. Afinal de contas, uma cidade só pode crescer de forma organizada quando possui o cidadão como prioridade. Vamos também Com a sua participação, os vereadores ajudam a construir um futuro melhor. Câmara Municipal de João Pessoa. Opa! Tudo bem? Ó, você viu que o portal da Câmara deu uma repaginada? E pensa numa melhorada, viu? Foi um padrão nacional, uma mudança em todo o Brasil. Ficou legal. Ó, e antes que esse vídeo encerre, www.joaopessoa.pb.leg.br. Vai aparecer aqui, ó, o pessoal vai colocar. Acompanhe o portal da Câmara Municipal e também o mandato do seu parlamentar. O portal da Câmara agora mudou. Você vai poder acompanhar o trabalho dos parlamentares através do endereço joaopessoa.pb.leg.br. Acesse e acompanhe. Não basta só curtir, então bora participar! A Câmara de João Pessoa investe nos canais de comunicação e cria mais espaço para a educação. Está presente nas redes sociais, na TV e na Rádio Câmara, com nova programação jornalística. Eu fiquei sabendo mais sobre a Câmara através desses canais e hoje eu tenho o prazer de ser aprendiz de vereadora. Participe e faça sua voz ser ouvida. Com você e a Câmara, João Pessoa vai avançar! Os alunos do ensino público voltam às aulas nesta segunda-feira. Dê voz ao que você pensa. Acesse joaopessoa.pb.leg.br. Proponha uma lei e faça sua parte por uma cidade com mais participação popular. Câmara Municipal de João Pessoa. O Hospital Napoleão Laureano precisa de você para salvar vidas. Eu fui tomar banho e encontrei um nódulo na minha mama esquerda. Então, aí eu levei um susto. Eu tinha dia que eu falava assim, eu não vou amanhecer o dia, mas Deus é Deus e eu não estava ali para morrer, não. Eu estava ali, foi uma aprendizagem na minha vida. O câncer não foi morte para mim. Eu aprendi muita coisa que eu não tenho palavra, como eu fui tratada no Laureano. Se cada um de vocês puderem ajudar na conta de energia, gente, ajude, porque o Laureano precisa, ali é um hospital de vida. Faça sua doação através da sua conta de luz da Energisa ou pelo site hlaureano.org.br. Olá, estamos de volta com Câmara Jovem e hoje falando sobre namoros, relacionamentos, e quem está dando essa força nessa conversa conosco é a psicóloga Kellen Moura, que já acho que trocou muitas ideias bacanas nesse primeiro bloco, e agora a gente vai trazer mais assuntos, mais temas, mais discussão, mais conversando com os namorados que estão aqui. Temos 2 casais que estão acompanhando também essa conversa. Não se preocupe, não vou fazer pergunta indiscreta, tá? Mas para começar, eu quero que tu diga teu nome, tua idade. Ana Luísa e eu tenho 16 anos. Ana Luísa, você namora o? Ricardo. Há quanto tempo? Há 2 meses só. 2 meses, está começando, está caminhando. E como é que foi esse começo aí? Que tá um começo ainda, né? Mas a gente estava falando sobre isso agora e acho que, tipo, muita expectativa, muito saber o que vai ser, planejamento, tipo, sobre o futuro e tal. E, não sei, acho que tudo tá muito intenso ainda, mas a gente se dá muito bem, então... Não tem muita dificuldade ainda não. O começo é sempre muito lindo, né, Kelly? E você, Ricardo? É verdade. Oi. Então, fala pra gente, você 2 meses aí, como é que você olhou pra Ana Luísa? Como é que foi esse iniciozinho aí dessa paquera? Foi bom. A gente começou, foi tudo muito rápido, aconteceu tudo muito rápido, eu acho. Tipo, a gente começou a conversar, tipo, rapidamente a gente meio que notou que a gente se gostava, e aí a gente meio que fez as coisas acontecerem e agora a gente tá... Vocês estudam juntos? Não, a gente estuda em salas diferentes. Salas diferentes, mas já se conheciam? Mais ou menos, já.
Já sim, já tinham visto, mas não tinham conversado ainda não? Não. Aí quando conversou já deu aquela, olha... Fala, Ana Luísa, que o Ricardo tá meio tímido, conta. Certo. A gente começou meio porque o ciclo social da gente era parecido, tinha amigos em comum. Aí a gente começou a conversar, aí, tipo, de primeira a gente já se gostou mais e foi ficando mais próximo. Aí deu certo. Rolou. Foi. Kellen, o começo é sempre flores, né? É a descoberta, é o querer. Aproveitar bastante. Inclusive, alguns casais que vão para o consultório, eles já vão na busca de o que é que mudou na nossa relação, porque não tem mais esse êxtase inicial. E eu falo que a gente também tem que respeitar as etapas. Não é que o amor não exista mais naquela relação, mas que as fases vão passando e a paixão, essa intensidade, vai dando lugar a um sentimento mais calmo, mais tranquilo, de confiança. Isso não significa dizer que eu tenho que deixar o meu relacionamento entrar na rotina. Eu acho necessário esse apimentar da paixão estar presente mesmo com anos de relacionamento. Porém, você tem que entender que vivencie todas as fases para que você não comece a sentir falta, né? E mesmo muitas vezes quando você vivencia, você começa a sentir falta, que você acha que você tem que viver esse êxtase por toda uma vida. E não é assim. As coisas vão mudando, o relacionamento vai amadurecendo e a gente tem que adaptar e começar a gostar dessa nova fase. Não é relaxar, deixar para lá. Eu acho que relacionamento, tenho certeza, tem que ser cuidado sempre. Tem que ter toda uma dedicação sempre. Não existe essa coisa de casamento blindado. O relacionamento blindado. O relacionamento, vão ter dificuldades, vão ter brigas, mas a gente tem que ver até onde isso é positivo para o crescimento. Isso não vai afastar o casal, isso não vai fragilizar a individualidade de cada um. Mas por isso que é muito bom você vivenciar, porque saiba que com o tempo não é que não exista esse mesmo cuidar e amar um do outro. Vai para uma calmaria, então aproveitem demais essa fase. Intensidade na medida certa é ótimo, né? Eu quero saber agora do próximo casal. Seu nome? Meu nome é Cauê, tenho 17 anos e eu namoro ela, que é a Duda. Quanto tempo já de namoro? Já são 10 meses, fez ontem, 10 meses. 3 meses, também... 10. 10 meses, 10, entendi 3. 10 meses, é quase um ano. E nesse período, como é que tá esse relacionamento de vocês? Tá ótimo, porque todo mês, todo dia melhora cada vez mais. Vocês já se conheciam, se conheceram aqui? Como é que foi esse começo? Tipo, a gente estuda na mesma escola, em salas diferentes. Eu nunca tinha visto ela pela escola e eu conheci ela por um amigo que é de fora da escola. Ai, não foi aqui, né? Então, você, conta aí então como é que foi. Teu nome é? Meu nome é Eduarda. Eduarda, fala pra gente como é que foi, então, esse começo aí. Foi fora daqui? Aqui você já tinha visto ele? Então, a gente nunca tinha se visto, a gente não se conhecia no colégio. E aí eu conversando com esse amigo meu, que é amigo dele também, né? Ele me apresentou o Cauê. No mesmo dia que ele me apresentou, eu viajei para minha cidade natal, que é lá em Minas Gerais. Passei lá quase 2 meses e só quando eu voltei que a gente começou um relacionamento. E quando você voltou, já estava naquela ansiedade para encontrar ele? Sim, quando eu voltei, menos de uma semana depois a gente já se viu. A gente se viu no dia 2, no dia 3 a gente já começou a namorar. Então realmente foi ligeiro, queria mesmo. Foi, Nesse período conversaram enquanto você estava lá? A gente se conversou pelo WhatsApp, por os meios que a gente conhecia, a gente estava conversando. Enquanto eu estava lá e ele estava aqui. E antes, você já teve outros relacionamentos? Como é que foi assim? Olha, não fiquem com ciúme, tá, gente? Não, ele foi meu primeiro relacionamento. Teu primeiro relacionamento? Foi. Que legal. E como é que está sendo para você assim, essa descoberta? Ai, tá sendo muito bom. Eu pequei muito no início do relacionamento. Aí eu comecei a fazer terapia com uma psicóloga para me ajudar. E com isso eu descobri que o relacionamento, tipo, a base de tudo é o diálogo e a confiança. E aí, desde então, eu tento colocar isso em prática, né, entre a gente. E acho que é por isso que tem dado tão certo, assim, a gente tem muita confiança no outro e a gente conversa muito sobre tudo. Se você quiser, pode dizer pra gente, então, quais foram os problemas que você encontrou que precisou até de uma ajuda de um profissional? Foi, tipo assim, eu pensava muito do meu lado. E quando eu pensava,
eu não falava pra ele, eu não tô gostando disso, eu não tô gostando daquilo. Queria que ele adivinhasse, o coitado não é nenhum gênio. Aí eu falei assim, não, eu vou ter que conversar. Aí foi quando eu comecei a chegar pra ele e falar, amor, não tô gostando de tal coisa. Aí a gente conversava, debatia, se precisasse mudava, e assim a gente tá até hoje. E pra você, como foi lidar com isso, com essa insegurança, essas incertezas e até esse silêncio dela para algumas coisas? Tipo, quando ela começou a me falar as coisas, eu não tinha me ligado ainda. E quando ela falou, eu comecei, caramba, eu tô realmente errado, pecando em algumas coisas, e eu comecei a mudar. Mas você percebia que ela ficava chateada com as coisas? Não, porque geralmente quando ela fica chateada, ela fica quieta, normalmente, e só depois ela fala que ficou triste com alguma coisa. Você não percebia? Não percebia. Isso te irritava, Eduarda? Demais. Kelly, em relacionamento tem disso, né? A gente querer que o outro adivinhe o que a gente deseja, o que a gente quer. O diálogo é importante em todas as relações, né? É importantíssimo. Relacionamentos afetivos, tem que ter o diálogo frequente. Eu sempre falo e tenho isso como modelo na minha vida. Eu sou casada há 17 anos. Eu acho que a gente tem que tirar pelo menos de um mês e pouco a 2 meses, com essa frequência de 1 mês e pouco a 2 meses, um momento para conversar. Mas não é aquela DR onde você vai brigar e julgar. É fazer uma análise. O que é que tá dando certo na nossa relação? O que é que a gente pode melhorar? E não jogar sempre a culpa para o outro. Tentar colocar-se no lugar do outro, entender o que eu estou fazendo com ele. Será que eu gostaria que ele fizesse comigo? Porque muitas vezes a gente é muito assim, né? Eu faço isso, ele reclama, mas será que eu gosto? Eu vou me colocar um pouquinho no lugar do outro. Falar das suas expectativas, o que você falou, com certeza a terapia lhe ajudou bastante. Eu tinha um casal com anos de casado, uma família linda, e o marido assim fazia tudo, cuidava, ajudava, era um ótimo pai de família, só que ele não era uma pessoa romântica. Ela disse que o sonho dela era ganhar flores e ela nunca falou isso para ele. Então assim, ele se dedicava demais e vinha uma insatisfação enorme. Aí você pode dizer assim, são detalhes, mas aí é o significado desse carinho na vida dela. Mas se ela tivesse expressado para ele, se ele era um homem tão gente boa, ele poderia, mesmo que não fosse o perfil, ter feito algo, né, para suprir isso. Então, quando ela começou a dialogar e mostrar o que esperava mais dele, ele entender se isso poderia ser feito, ser acordado, assim, não por obrigação, mas algo que somaria para a vida dos dois, foi melhorando bastante. E isso você está vendo que é um relacionamento de anos. Imagine na adolescência, que é tudo muito intenso, que a gente espera e sonha bastante. Com um príncipe encantado, no cavalo branco, tudo muito perfeito. Então, nada como o diálogo. Assim, o diálogo e a confiança é o alicerce de uma relação super produtiva e saudável. Com certeza. Agora, traz cá que eu quero ouvir os outros que estão aqui ainda. E olha que não falaram em ciúmes, infidelidade. Eu pensei que ia ter mais, Pois eu né? também, né? Porque eles estão tão acometidos assim. Vocês nunca fizeram. Eu perguntei só pro primeiro, né? Pro Vinícius, né? E eu ele pensei disse que vinha, né? Que tá tão... Não é, tá todo mundo tão comportadinho. Eu espero que seja o novo perfil, né? Da adolescência, né? Pois é. Teu nome? Meu nome é Sabrina Chaves, eu tenho 15 anos. Eu sou solteira. Mas já teve relacionamento? Eu tive um relacionamento, foram 8 meses, mas assim, a gente teve alguns, 2 términos entre isso, mas a gente não teve relação com outras pessoas, não ficou com outras pessoas. Foi mais pelo fato de meus pais não aceitarem. A gente tinha um relacionamento super saudável, a gente se entendia muito bem, mas meus pais não aceitavam. Na verdade, foi tudo escondido. A gente ficou, assim, nesse enrolado, 3 meses, ficando e tal, mas não namorando, ficando sério. Aí, quando meu pai descobriu, a gente começou a namorar, só que escondido. E depois de um tempo, eu não gosto de mentir, eu odeio mentiras. Então, depois de um tempo, eu preferi terminar porque eu não aguentava mais mentir para os meus pais, porque eles sempre perguntavam se eu estava namorando, se eu tinha alguém. E eu mentia porque provavelmente se eu contasse eu ia ser punida, porque meus pais não aceitam. Mas hoje eu sou mais de boa com isso. Eu acho que sou mais de boa pelo fato de eu não querer ter um relacionamento com ninguém no momento. Então foi de boa, a gente só terminou por causa disso.
Mas a gente é amigo até hoje, a gente se dá muito bem. Não teve traições, nada do tipo. Foi muito... Pra gente ver um começo ainda, e tem muito essa questão, né? Dos pais que segura, diz que não é hora. Existe idade e hora para isso, Kelly? Não tem algo assim, aquela idade fixa lá no estudo que a gente pode iniciar, né, um relacionamento afetivo. Hoje em dia a gente sabe que está bem mais precoce, né? E os pais têm um cuidado, mas hoje existe uma liberdade em algumas casas também, mas o pai ainda tem um cuidado por essa imaturidade, né, por ser muito novinho. Hoje, em média, 12, 13, 14 anos, os jovens já estão namorando e namorando sério. O que é que eu falo? Como não tem essa idade determinada, não vai ter algo que seja indicativo do momento para iniciar uma relação, eu acho que vale os pais ter uma abertura maior de conversar, de aproximar-se desse filho e muitas vezes falar assim, olha, será que esse relacionamento não está atrapalhando os seus estudos? Será que você tem maturidade para iniciar isso? Em comum acordo, se ele perceber que realmente está acontecendo, dá o apoio necessário para que aconteça uma pausa, né, nessa iniciação do namoro e vamos dar mais um tempo. E se não, se o filho falar, não, eu estou preparado, isso não vai interferir em outras relações, o pai está muito próximo para que não aconteça essas relações de forma abusiva, muitas relações onde pessoas se aproveitam de meninas ou de meninos muito jovens, mais velhos, porque como não tem a presença desse pai, então abre uma lacuna enorme para essa inexperiência e você muitas vezes ser levado nesse momento de êxtase, de paixão e muitas vezes se decepcionar, até cair em situações complicadas, como a gente vê nos dias de hoje, né? Serem abusadas ou até, não sei, coisas piores que acontecem. Então, se a família está mais próximo e tem um diálogo, como eu estou falando, o diálogo é importante em todas as relações, tem um diálogo, vocês vão construir e eles vão mostrar para o jovem, olha, será que você está preparado? O jovem vai entender ou não entender, chegar nesse acordo. Mas assim, idade determinada não teria, né? Hoje, cada vez mais cedo. Meus pais, eles sempre me prenderam muito. Até hoje eu não sou de sair porque quando eu saio com eles, ou uma festinha, mas eles sempre estão por perto, assim, de olho e tal, eu sempre fui muito presa. Já meu ex-namorado, ele é 1 ano mais velho que eu. Ele saía mais, os pais dele eram mais liberais. Então, pra mim sempre foi difícil, mas a gente nunca teve problema com ciúmes, porque eu confiava muito nele, ele também confiava muito em mim. E a gente nunca teve problema absolutamente em briga nenhuma, nada. Foi tipo super... Se não fosse o caso dos meus pais, teria sido tudo maravilhoso. Mas foi muito bom. Que bom. Eu até tenho uma amiga minha que ela sempre diz que o maior problema que ela teve dentro dos relacionamentos foi justamente a liberdade que os pais deram a ela para que ela vivenciasse. Ela disse, a liberdade deles acabou me prendendo e eu não vivi muitas coisas. Acontece muito isso também, né? Agora vamos ouvir o próximo. Teu nome? Meu nome é Marquini. Marquini. Nini. Cline. Marquini. Marquini. Ai, meu Deus do céu. É complicado meu nome. Bom, Marquini, eu tenho 18 anos e eu tô solteiro agora. Mas eu já tive vários relacionamentos quando eu era menor, inclusive eu comecei bem cedo. Só que na época eu não considerava um relacionamento, assim, eu tentava considerar, mas como era algo muito intenso e momentâneo, né? Porque a gente começava de início, passava um mês, já não era a mesma coisa, aí a gente via que ia dar errado. Eu não considerava relacionamento. Só que há pouco tempo, acho que ano passado, mais ou menos, eu conheci uma pessoa e essa pessoa mudou tudo completamente. A gente passou 6 meses namorando, só que foram 6 meses muito rápidos pra mim, eu não vi o tempo passar. Era simplesmente, passava uma semana e tal, eu só pensava nela, encaixava ela em cada planos meus. E quando terminou, ficamos muito tristes, né? Ambos choramos, porque era algo muito tenso, e eu pensava, como é que eu vou viver sem ela? No primeiro mês foi complicado, né? O primeiro mês eu ficava triste, pensando, e agora, e agora? Só que a gente vai vendo que isso não é o fim do mundo, né? Porque pra adolescência, tudo é o fim do mundo. Qualquer coisa, qualquer baque é o fim do mundo. A gente vai vendo que isso é coisa que é momentâneo, que é um acréscimo, né? Mais experiência, é algo que você vai usar na sua vida toda, é algo que você nunca vai esquecer.
principalmente se essa pessoa foi importante para você, ela ensinou muitas coisas. No início eu achava que um relacionamento era alguém que me completasse, mas eu via que era alguém que me complementasse, né? Porque primeiro a gente precisa nos conhecer, para depois conhecer outra pessoa. A gente tem que conhecer os nossos problemas, para depois tentar mostrar para outras pessoas quais são os nossos problemas. Tipo, o diálogo, como a doutora falou, é algo muito importante. E se não houver esse diálogo, o relacionamento não vai para frente e a gente precisa conhecer ambos, tanto nós mesmos quanto a outra pessoa. É, um jovem consciente, né? Muito. E é verdade, não é aquela... Vocês não têm que procurar a pessoa que te complete. Vocês são completos. Vocês têm que procurar a pessoa que transborde, né? É uma frase muito usada e realmente faz todo sentido. Agora eu quero saber, você já teve aquele sofrimento por causa de uma traição ou já traiu? Olha, seja sincero, viu? Bom, quando eu tinha terminado com ela, eu pensava que era por motivos de tipo, a mãe dela não estava querendo mais, ou o relacionamento se desgastou. Só que depois eu descobri umas coisas e pensei que ela tinha me traído, aí eu fiquei pensando com aquela paranoia, caramba, será que ela me traiu? Aí eu fiquei rodando na cabeça e tal. Só que eu tentava manter sempre a calma e pensar que aquilo já passou, se aconteceu ou não aconteceu, não vai fazer mais diferença na minha vida, então eu não precisava mais pensar nisso. Então, acho que só no primeiro dia eu fiquei pensando demais e depois eu deixei pra lá, tentei esquecer. Tá certo. Bem, Kelly, a gente já está aqui finalizando, já encaminhando para o fim do programa. Eu queria que você falasse um pouquinho, fizesse as considerações finais. A gente vê que os jovens aqui eles estão bem conscientes, né, do que é o relacionamento. Eu imagino que na prática não seja tão maravilhoso assim, mas se já tem um direcionamento, ajuda muito, né? Isso. Então eu fiquei muito satisfeita em conhecer vocês, assim, com muito jovem, mas vivendo toda essa intensidade que a gente veio falar, né, nas relações, mas ao mesmo tempo com o pé no chão, com prudência, sabendo que às vezes dói, mas eu posso sair dessa dor, eu tenho outra oportunidade, eu me coloco em primeiro lugar, eu não quero buscar ninguém que me complete, eu sou completa, eu quero que alguém que me transborde. E eu quero deixar para vocês, como eu falo em todos os lugares que eu passo, não seria diferente. Se eu estou sentindo que algo não está legal na minha relação, que está interferindo na minha vida, que está interferindo na minha relação, faça como uma colega, vamos buscar ajuda. Existem profissionais para isso, porque não só quando eu estou sofrendo sobre relacionamentos afetivos, mas na minha vida mesmo. A psicoterapia é algo importantíssimo. Eu tenho certeza que hoje, cada vez mais, os jovens buscam e procuram a psicoterapia e faz com que, mesmo vivendo essa intensidade das relações, o que é que acontece? Eles entram com uma maturidade a mais, porque eu preciso me conhecer para estar com o outro, eu preciso me amar para estar com o outro, eu preciso equilibrar as minhas emoções para que não interfira no meu relacionamento e na vida daquela outra pessoa. Então a psicoterapia é muito importante para todas as pessoas. Eu sou suspeita, eu faço, fujo da psicóloga que não faz, né? Mas assim, é importantíssimo, é um crescimento pessoal. E é algo que, se vocês sentem que não está alguma coisa legal na relação, na vida de vocês, procurem ajuda, que é muito válido. Então, cada vez mais, a gente vai vivendo relacionamentos em todas as áreas, familiares, afetivas, social, de forma madura, certo? E vamos nos permitir também ser jovens, também não vamos nos cobrar muito. E eu fiquei muito feliz, eu acho que é uma energia boa, né, estar com jovens sempre, eu gosto bastante. E gostei das experiências e da maturidade de vocês. Eu agradeço o convite. Nós que agradecemos, Kelly, por compartilhar, né, um pouco dos seus estudos, do seu conhecimento, da experiência também, né, aqui conosco. Eu agradeço a vocês também por compartilhar, né, a história de vocês conosco. Nossa, eu queria só aumentar um ponto aqui, que esse negócio de maturidade, eu sempre me achei imaturo, apesar de muita gente falar, ah, não, você é muito madura, mas eu sempre tenho na cabeça de que me falta alguma coisa, que eu ainda tenho muito que aprender e que a minha imaturidade ainda é muito alta. Então, quando eu terminei esse relacionamento, eu falei, não vou querer mais agora. Não, é relacionamento sério, né, namoro, porque a gente tem aqueles relacionamentos de... Tem os rolinhos. Tal. Mas relacionamento sério, de verdade, eu procuro com uma pessoa que realmente entenda o que é, pelo menos, a base da maturidade, que ela possa entender que há certos limites, que há certas coisas que a gente entende, que há coisas que a gente não entende, coisas que a gente pode ultrapassar, coisas que a gente tem que conversar
porque como houve aquele problema do casal do início, né, que existia aquela raiva, estou chateado com isso, mas eu queria que ele soubesse, aí você fica triste e a pessoa não entende. Com a minha ex foi basicamente isso no início também, no início e no final também. Ela ficava quieta, aí eu pensava, não, ela tá querendo um tempo, quer ficar sozinha, quer ter tempo para pensar. Só que isso continuava e eu ficava sem entender, então é isso, né, a gente, como a doutora falou, precisa utilizar muito do diálogo, senão não conseguimos ir para frente e o relacionamento acaba caindo, né. E outro ponto, quem está saindo do relacionamento, às vezes duradouro, eles procuram logo, eu tenho que encontrar outra pessoa para suprir esse espaço, essa lacuna. Não, às vezes é necessário que você dê um tempo a você mesmo, para você começar a fazer coisas que anteriormente você não fazia quando estava se relacionando, tipo ir para o cinema sozinho, sair com as amigas, assistir um filme sozinha, sem se preocupar com maquiagem. Então, assim, tira um tempo para vocês. Não é necessariamente eu terminar, acabei um relacionamento, tenho que entrar em outro para não estar sozinha ou para suprir essa lacuna. Não. Às vezes essa lacuna vai ser suprida com a sua presença, que deixou de existir durante, muitas vezes, o relacionamento. Você foi deixando em segundo plano. Até mesmo quando a gente termina o relacionamento e procura outra pessoa, a gente procura nessa outra pessoa as mesmas qualidades que existiam na antiga, sabe? A gente não procura conhecer essa pessoa, a gente procura a semelhança dela com a que você tinha afinidade. Então não é a mesma coisa, você procura outra alguém. Então, realmente, quando você termina um relacionamento que é intenso, que tem aquele tempo e tem um colapso muito brusco, é bom você parar por um tempo. Com certeza, gente, eu passaria o resto da manhã conversando com vocês e até gosto, não é só ela que gosta não, eu adoro conversar com a juventude, sempre lido com muitos, né, inclusive dentro do programa e fora também, mas o nosso tempo infelizmente acabou e mais uma vez então eu agradeço a vocês, agradeço a doutora Kellen e você pode levar esses conselhos para a vida de vocês, porque a conversa aqui é válida não só para eles, mas para você que está em casa também acompanhando e você já sabe, quer rever esse programa, a gente tem um canal YouTube que é o TV Câmara JP. Você pode assistir quantas vezes quiser, curtir, comentar, compartilhar com os amigos. Nossas redes sociais também estão abertas para vocês. É @Câmara Municipal JP, o Facebook e Instagram. Segue a gente, compartilha, dá a dica de assunto que a gente traz aqui para discussão com vocês. E semana que vem tem mais Câmara Jovem. Até lá! Technology.